Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma sexta-feira com mais um review de livro. E apesar de você estar vendo essa biblioteca linda aqui atrás, infelizmente o livro de hoje não está aqui na minha mão, tá lá em casa. E esse livro é Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que sim, eu gosto do Gustavo Cerbasi. Não, eu nunca critiquei o Gustavo Cerbasi. E sim, se precisar falar alguma coisa do Gustavo Cerbasi, que é a minha opinião, eu vou falar e não tem problema nenhum com relação a isso. Não acho que o Gustavo Cerbasi é um deus, mas acho que ele é super competente naquilo que ele faz e acho que a educação financeira do Brasil não merece um cara que nem o Gustavo Cerbasi. Por que eu quero dizer isso? Porque o cara é bom demais, beleza? Eu quero dizer isso antes, por quê? Porque eu não gostei tanto desse livro assim. Mas calma, eu já vou explicar por quê. O Investimentos Inteligentes foi um livro que teve a sua primeira edição ali em 2007, 2008, ok? Que foi exatamente naquele tempo de crise. Muita gente que leu aquele livro naquela época, inclusive o Gustavo Cerbasi, aproveitou os ensinamentos daquele livro dali para poder multiplicar a sua fortuna de uma forma muito inteligente, né? Arriscando um patrimônio. Até ele conta essa história na introdução do livro que ele fez na nova edição, que eu não tenho muita certeza quando foi, mas com certeza foi depois de 2014, por ali. Enfim, então o Gustavo Cerbasi lançou esse livro primeiramente em 2008. Esse livro vendeu pra caramba, foi um livro muito bom, ajudou bastante pessoas e depois ele atualizou esse livro novamente lá em 2000 e pouco. Agora, né, bem mais recente. A grande questão, qual é? É que ele escolheu, na hora de escrever, e ele é um cara que escreve muito bem, até porque ele é um professor formado pela FGV, é um mestrado e etc. E ele escreve muito bem, só que na hora dele escrever ele resolveu separar esse livro em dois. Resolveu separar esse livro na parte 1 e na parte 2. Na parte 1 ele falou sobre diversos aspectos um pouco menos tangíveis, tá certo? Ele falou sobre diversos aspectos, muito mais para você trabalhar a sua psicologia, muito mais para você entender um pouco do mercado, muito mais para falar um pouco do cenário, falar um pouco de noções matemáticas, um pouco de noções de investimento, passa alguns princípios interessantes. Então, basicamente, a gente pode chamar essa primeira parte de uma parte de noções, uma parte de princípios, coisas, sim, totalmente necessárias para você poder desenvolver e coisas que realmente vão te agregar se você não tinha ainda ouvido falar sobre aquilo dali. E na segunda parte, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu colocar na segunda parte diversos segmentos de investimentos que a gente tem hoje no cenário aí no mercado financeiro no Brasil, tá certo? Diversos segmentos, alguns tradicionais, outros nem tanto. Agora eu quero reservar essa pequena parte desse vídeo daqui para poder falar sobre as duas partes desse livro, tá certo? A primeira parte eu gostei, mas eu acho que ela foi muito extensa, tá certo? Eu acho que ele falou demais sobre diversos aspectos que talvez ele pudesse ter dado uma pincelada. Sobre a segunda parte, eu acho que ela é muito importante e acho que ela ficou curta demais, porque ficou uma segunda parte de um livro que já tinha provavelmente passado das 100 páginas, eu não sei porque eu não estou com o livro daqui, e aí ficou uma pequena parte, né, que foi a segunda parte, para falar sobre diversos produtos de investimento. Então ele reservou uma pequena fração para cada produto de investimento. E o nome do livro qual é? Investimentos Inteligentes. E sim, como um leitor do ramo de educação financeira, eu queria ouvir muito mais sobre investimentos do que sobre talvez um investimento comportamental, né, sobre princípios e noções de investimento. Porém, eu acho que faz parte sim, eu entendi o que ele quis fazer naquele livro, eu só particularmente não gostei porque não me acrescentou muito. Eu acho que se a segunda parte tivesse sido mais extensa, se ele tivesse gastado mais tempo, ou investido mais tempo, falando sobre os produtos, dando exemplos já dos produtos, eu acho que aquele livro faria uma diferença ainda maior, tá certo? Mas eu entendi o que ele fez bem, se ele gostou do que ele fez bem, se te ajudou, como eu conheço um monte de gente que já teve resultado lendo esse livro, ainda que seja muito mais psicológico do que resultados financeiros, ótimo. Agora é um livro que oferece um overview, ou seja, oferece apenas uma vista, um ponto de vista superficial sobre a maioria dos investimentos, porque ele escolheu não se aprofundar em nenhum desses investimentos, assim como a maioria dos livros do Gustavo Cerbasi, onde ele não se aprofunda muito nos produtos de investimento que ele cita. Mas enfim, isso é só uma característica que eu percebi que você pode discordar sem problema nenhum, tá certo? E aí, deve ler esse livro ou não deve ler esse livro? Eu acho que deve ler esse livro, principalmente se você está numa fase inicial de investimentos, principalmente se você não conhece a gama
de investimentos e também de oportunidades que ele coloca nesse livro, principalmente na parte 2, e acho que você também deve ler esse livro se você ainda não se sente totalmente preparado, se você ainda tem algum medo de encarar o mercado. Porém, não acho que você deva ler esse livro se tudo que você está precisando agora, se a fase que você está agora eu já sei bastante, mas só falta aquele empurrão, só falta aquela virada de chave. Esse livro não vai te dar virada de chave, esse livro vai ser só um pouco mais do mesmo. Se você já conhece de investimento, se você já conhece de mercado, se você já entende o produto de investimento que você quer começar, mas só está faltando aquele empurrãozinho para a prática, esse livro não vai mudar nada para você, não vai mudar em nada mesmo. Então, vai ser perda de tempo, tá certo? Basicamente, identifique o seu momento e depois dessa análise aqui, veja se realmente vai valer a pena para você, vai fazer diferença para você ler esse livro no seu momento de vida ou não, tá certo? Um forte abraço para você e a gente se vê segunda-feira. Tchau, tchau!